Salve, salve, pessoal! Mais uma semana juntos aqui. Tem um episódio novo do Pretoteca começando agora e sempre ao lado dela, da minha parceira Milena Teixeira. Oi, Milena. Oi, Cíntia, tudo bem? Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pretoteca. É isso, olha, a convidada de hoje, como, né, a gente pode brincar, né? A gente não tem nem roupa, Milena, para recebê-la hoje. A gente está muito honrada de estar conversando com ela, que é minha conterrânea, não só conterrânea de Rio de Janeiro, como de região. Ela é de Pilares, eu sou de Oswaldo Cruz. Não vou nem, antes de apresentar, vou mostrar ela dessa forma aqui, ó. Lindíssima. Sandra de Sá, obrigada. Muito bem-vinda ao Pretoteca. Obrigada a vocês, legal. Fico assim altamente honrada de estar aqui. E Oswaldo Cruz, a vovó Inói, a avó da minha prima, era de Oswaldo Cruz e a gente vivia lá em Oswaldo Cruz também. Será que a gente se esbarrou em algum momento? Provavelmente, né? Pode ser. É uma honra muito grande, né, Milena, recebê-la aqui hoje. Com certeza, é um prazer. Eu fiquei super feliz quando ela topou o convite. Eu acho que a gente tem muita história, hein? Temos, história sim. aí para contar. Bora, Aleixo. E, Sandra, é muito legal ter você aqui, porque a gente, no Pretoteca, a gente traz diversas discussões, né, Milena? E a gente também exalta os nossos, né? Que bom poder fazer isso com vocês aqui, assistindo a homenagem que a gente quer fazer para vocês, exaltar a nossa cultura, os grandes nomes que a gente tem. Agora, eu comecei mostrando esse disco, né? Porque era da coleção dos meus pais, que eu catei para mim, que eles se desfizeram de LP. É meu, é o primeiro disco da Sandra de Sá, chama Demônio Colorido, para quem não conhece, tem que ouvir, é incrível. E ela só tinha 24 anos nessa foto. Eu tô emocionada aqui, eu tô falando mais que a Milena, mas eu já vou passar para ela o microfone, porque, Sandra, você lembra onde você estava? Deixa eu até colar aqui a data. Dia 8 de março de 1994? 8 de março Isso. de 1994. Eu sei onde você estava. Estava. Você estava na minha frente no aniversário de 300 anos da Casa da Moeda. Você foi o primeiro show da minha vida. Ia lá, caraca, tu é moedeira também? Eu fiquei até arrepiada agora, cara. Caraca! Aí, eu sou moedeira. Eu recebi até uma medalha desse ano, que meu pai, o único emprego do meu pai foi na Casa da Moeda. Uhum. E meu avô, quando meu avô trabalhava na Cesita em Itabira, era funcionário público, né, mas foi transferido para a Casa da Moeda do Brasil. Foi quando meu avô casou-se com a minha avó e veio para o Rio de Janeiro para trabalhar na Casa da Moeda. E meu pai, com 15 anos, também foi trabalhar na Casa da Moeda, teve um tio meu. E eu, na minha infância, a Casa da Moeda era ali não sei se vocês conhecem, no Campo de Rio, né? Uhum. Então, o meu pai deixava um velocípede meu na Casa da Moeda, com as coisas dele, porque nas minhas férias eu ia para a Casa da Moeda trabalhar com ele. E eu, criança, achava que eu ia mesmo trabalhar com ele. Chegava em casa cansado e tudo de trabalhar. Mas, na realidade, na hora do almoço, ele me levava para o Campo de Santana para a gente andar nem bicicleta naquela época, era de velocípede, uma parada assim. E eu vivi em todas as festas da Casa da Moeda, quer dizer, eu vivi a minha parte da minha vida na Casa da Moeda. Então, eu sou considerada uma moedeira. Os amigos do meu pai, aquele povo todo, aí me deram uma medalha de moedeira, não sei o quê. Bom saber que a gente se esbarrou lá, cara. Oh, que história. Eu tinha 8 anos, mas você foi o primeiro show da minha vida. Teve o Elimar Santos também no dia, você deve lembrar disso. E ali eu sabia que eu queria viver em show. Eu sou apaixonada por isso, é o lazer que eu mais gosto. E obrigada por você ter aberto essas portas para mim. Foi demais. Eu tenho essa relação também com a Casa da Moeda, que os meus pais trabalharam lá a vida inteira, então somos conterrâneas, somos da mesma região e temos moedeiros em comum. Nós somos moedeiras também. É isso. Quanta sintonia de vocês duas, hein, gente? Nossa, muita sintonia. E ainda somos flamenguistas, hein? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, ó, chave de ouro. Agora, a cereja do bolo. Tá aqui, ó. É aqui, ó. Tá na pele. Tá na pele. Eu me tornei flamenguista por causa de Cíntia, hein? Convenci, Meus Sandra. amigos também, todo mundo me convenceram aí a virar flamenguista. Mas vamos lá.
Sandra, a gente vai pesquisar antes de estar aqui, e aí eu estava vendo que você chegou a cursar psicologia, estudar psicologia. Que bom que você não se tornou psicóloga, porque seria, né, a gente ia perder aí essa grande artista. Conta pra gente essa experiência. Eu fiz até o 9º período. Meu Deus. Até o 9º período. Mas a minha vida toda, desde pequena, eu sempre quis ser psicóloga. E eu sou psicóloga, eu acho que todo ser humano, né, é um tanto quanto psicólogo, né? Ou pelo menos deveria ser, pelo menos de si próprio, né? De estar sempre refletindo, pensando as coisas. Mas eu sempre quis, a mente humana até hoje assim, é meu grande foco, é minha grande reflexão. Eu acho que o ser humano, cara, não existe máquina mais perfeita do que o ser humano. A cabeça, a mente do ser humano, esse papo de consciência, inconsciência, os egos, quer dizer, os setores, né, do ser humano. Inclusive, há algum tempo que eu falo isso, mas eu quero muito fazer antropologia, entrei numa de fazer antropologia, porque eu acho que a antropologia digamos assim, a psicologia num leque muito maior, né? Que na antropologia tem a geografia. Quer dizer, mas indo, né, do que a gente estava falando, a minha vida toda foi sempre fazer psicologia. Inclusive, lance de música para mim sempre foi muito normal, porque lá em casa sempre se respirou música. Então, e eu acho que pela cultura que a gente tem, graças a Deus, há pouco tempo, até compositor já é profissão também, graças a Deus, mas, assim, lance de ser músico, lance de música, não era uma profissão, né? E para mim eu tinha como minha vida, era o meu ar, pô, tudo era música, lá em casa tudo música, né? O pessoal tem muitos músicos, quem não é músico é musical, então sempre na música. Mas a psicologia, o ser humano sempre me atraiu, o ser humano me atrai muito. E eu vim nessa sempre, estudando. E eu participei de festivais, lógico, né? Na época do ginásio, eu com tipo 13 anos, já fiz uma revolução na escola para fazer festival estudantil, festival. E nessa de festival, passando para a faculdade, você começa a conhecer pessoas mais dentro da parada, né? As pessoas que no ginásio, uma coisa, agora na faculdade você tem outras amizades inclusive ligadas a outros lances de música e tudo mais. E nessa eu fui parar nas garras de um povo que estava começando, que o Ney Ayan, que se por sinal foi carnavalesco até da Império Serrano. Nessa época ele era do teatro da Gama Filho e eu era também, eu fui logo para o núcleo de atividades artísticas e culturais da Gama Filho, né? Lá encontrei o Ney Ayan que me mandou, não, você tem que ir na gravadora. Eu falei, brother, porra aí, não estou numa não, minha bunda não foi feita para esquentar a cadeira de gravadora não, cara. Tenho muito que estudar, quero estudar, tem prova, quero estudar, quero me formar, então não tem tempo para ficar com esse negócio. Bom, resumindo, eu fui. O Ney tanto falou, não, já falei com meu amigo, vai lá. Aí, quando eu cheguei lá, tinha um grupo. Esse grupo que me adotou também, o grupo era Fafi Siqueira, Sara Benchimol, Joana, que na época era Fátima, ainda era Fátima, Joana, Olavo Sargentelli, Solange Buch, Eulália Figueiredo, que até, quer dizer, uma gente que me adotou e Fafi começou a me inscrever em tudo quanto era festival, gente. Tudo quando era festival do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro não, do Brasil, Miracema, Muriaé, Araruama, onde tinha festival, estava lá a Fafi e o grupo todo, né? Movimento Aberto. E ela ligava para mim já assim, ô Sandrinha, olha, eu escrevi a sua música no festival e a música foi classificada. Aí eu coloquei você também como intérprete das músicas, não sei o quê, da minha música, da música. Eu falava, porra, Fafi, não vai dar, Fafi, porra, não fica inventando essas paradas, Fafi. Não dá para ir para o festival esse final de semana, não, que segunda-feira eu tenho prova, cara. Tem prova segunda-feira. Ela falou assim, olha, eu juro, eu fico de guarda, eu não deixo ninguém te incomodar. Você vai estudar o tempo inteiro. Aí, na hora de cantar, você vai lá, canta. Acabou de cantar, saiu do palco, volta para estudar. Simples assim. E assim o Fafi foi me engambelando, me inscrevendo nos festivais. E era legal que a gente chegava nos festivais
E ganhava. Melhor intérprete feminina, geralmente era eu. O intérprete masculino era o Olavo Sargentelli, não sei o quê. Tanto que a gente se inscreveu no Festival de Araruama. No Festival de Araruama, a gente saiu fugida. Porque jogaram até gelo pra gente, em cima da gente no palco. Porque, no resultado, nós ganhamos 8º lugar, ganhamos o 5º, o 4º, o 3º, o 2º e 1º, melhor intérprete masculino, melhor intérprete feminino. Cara, e de repente o neguinho começou a zoar, jogar gelo na gente e não sei o quê. A gente, aí, tem que sair voado daqui, saímos voado. Depois entramos no hotel, nós ficamos lá encampados no hotel, esperando uma brecha para poder sair fora do hotel. E foi assim foi de festival. Aí, Fafi me escrevendo em tudo. Aí a Joana ia gravar estava com o produtor, né, o Durval Ferreira, que ia gravar o primeiro LP da Joana na RCA. E o Durval estava produzindo também o LP da Lucinha Araújo. E aí foi o primeiro, aí a mãe do Cazuza, era a mãe do Cazuza, né, da Lucinha Araújo. Aí nós fomos lá na casa da Lucinha para mostrar a música para ela. Nessa época, Cazuza nem morava no Brasil. Aí a gente conheceu a Lucinha primeiro. Aí a Lucinha chegou a gravar até uma música minha chamada Musa. E nessa, Fafi, Solange, todo mundo começou, toca Demônio Colorido. E eu falei, não vou tocar Demônio Colorido, cara. E todo mundo, toca Demônio Colorido, toca aí. E eu não queria tocar Demônio Colorido. Olha como a gente é burro, né? Quando a gente... Por que Demônio Colorido? Eu falei, que Demônio Colorido? Uma música de 4 acordes, cara. Uma música, um refrãozinho, não sei o quê. E eu queria só mostrar as Aranhão, né? Só as músicas. Quando acaba, eu falei, então tá, vou tocar. Quando eu toquei Demônio Colorido, foi aí que todo mundo, o que é isso, não sei o quê. Foi a única vez que o João Araújo apareceu, não sei de onde. Essa música tem que estar no festival, tem que escrever essa música no festival. E eu já olhei para todo mundo com cara, tipo assim, aí, ó, não vou ficar em fila de festival para escrever música em festival, não, brother, não vou mesmo. Esse negócio de, pô, assim, ainda mais festival de Globo, pô, um monte de artistas já, não sei o que, não vou, não. Aí o pessoal falou assim, não, então grava só um cassete pra gente, fabuloso, grava um cassete pra gente que a gente escreve e faz tudo. Falei, beleza. E daí, né, a música foi classificada e foi o que rolou. E quando eu dei por mim, eu já estava faltando a faculdade pra caramba, porque quando a gente era classificado, a gente cantava no Teatro Fênix. Aí, no Teatro Fênix, quando a gente era classificado para o Maracanãzinho, gravava um compacto simples. Aí o compacto simples estourou, explodiu, aí começou a fazer show, aí eu comecei a viajar para trabalhar música e mais não sei o quê. Quando eu dei por mim, já estava um tempão sem ir à faculdade. Aí eu quis voltar. Cantinho para estudar já não tinha mais. Mas acontece, às vezes a gente fica sem ver a faculdade, né? Sem ter outra carreira, a gente esquece um pouquinho, imagina. Pô, cara, mas eu fiquei chocada comigo, fiquei boladaça aí. Aí eu fui conversar com o reitor, aí o reitor ainda falou assim, não, mas você, tudo bem, você agora é um artista, você pode vir fazer as provas. Eu falei, mas reitor, eu não sei fazer prova sem assistir a aula, porque a aula, eu acho que a aula ali é que é o grande lance. Não adianta você pegar o livro, se você tiver alguma dúvida, fazer livro, eu não concordo com isso aqui não, me explica isso aqui de outro jeito, não tem. Só na sala de aula com o professor. Foi quando eu tranquei a matrícula, fiquei um tempão sem ir na faculdade. Aí, quando eu fui reabrir a minha matrícula, voltei, mas aí eu já estava assim... Eu sou uma pessoa muito tímida, sacou? E eu ficava com muita timidez quando eu entrava na sala e todo mundo ficava me olhando. Já é a Sandra de Sá entrando, né? Pô, aí eu entrava assim, todo mundo me olhando, não sei o quê. E eu sempre fui de discutir muito de sala, em aula, como eu falei. Eu acho que a gente aprende no diálogo com o professor, né? Discutindo, questionando. Mas aí eu já fiquei com vergonha toda hora que eu ia falar alguma coisa, todo mundo ficava. Aí não deu mais. Aí a música ficou. Eu ia me formar justamente em dezembro de 80. Foi quando foi. E o festival foi em maio, né? Começou em maio de 80. Mas estou aqui, né?
Valeu a pena essa troca, e foi justamente em 80 que você lançou o primeiro disco, né, o Demônio Colorido. Olha como as coisas são, né? Ela não queria a música, é justamente a música que dá nome ao primeiro disco e que fecha de forma incrível esse primeiro disco de 1980. Agora, né, você contando essa história de como você quis fazer psicologia e gostava de estudar, e de repente a música te abraçou, te levou pelo braço, não teve como você fugir dela. E os anos 80 é uma década em que você tem uma carreira, uma ascensão meteórica, né, Sandra? Na época, por exemplo, né, quem é desse tempo mais analógico, lembra bem que como a novela ditava a moda e ditava tudo o que a gente escutava, o que a gente vestia. E a sua música teve em pelo menos 17 novelas. Você, a sua voz, né, canções que você escreveu ou foi intérprete. Cara. Pois é, pelo menos. Isso que você não tem mais, se não estou errada aqui com a conta, porque eu sou de humanas, eu vou me perdoar por esse lado. Mas para a gente ver, né, o peso da sua carreira nessa época, você está presente na casa de tanta gente, através da TV e pelo disco, né? Porque nessa época era uma época que se vendia muito disco através da trilha sonora da novela. Como é que você olha para trás, né? Da menina que saiu ali, a brincadeira da moedeira, de Pilares, e de repente está na casa de todo mundo? Cara, foi estranhão, né? Tanto é que eu falo, eu só me dei conta do que estava acontecendo mais ou menos com 3, 4 anos de carreira. Porque até então, sinceramente, eu confesso mesmo, até então eu estava tipo assim, o que falavam que era para fazer, eu fazia, vai para ali, não sei o quê. Até que uma hora eu percebi, eu falei, peraí, eu tenho que me situar nessa parada aqui, que eu estou muito, né, sabe? Então, eu acho que a partir do terceiro, quarto ano de carreira, foi que eu percebi tudo que estava acontecendo, e na realidade foi quando eu percebi a minha missão. Eu acho que isso foi assim fundamental. Até, né, eu sempre fui ligada, né, nessas, como falei, nessas paradas do, sabe, do ser humano, da vida. Inclusive, olha só, quando em 80, quando eu me formasse, eu já estava inscrita, já estava com tudo armado para fazer um curso de psicologia veterinária, e isso na Alemanha, e em Amsterdã eu ia fazer um congresso de ocultismo e bruxaria. Caramba! É uma mulher versátil, né? A minha cabeça gira muito em torno dessas paradas aí, cara. Então, quer dizer, eu sou muito ligado, eu sou muito, sabe, nesse lance do ser humano, na espiritualidade, na alma, essa parada toda. Então, eu me guio muito, muito aí. Então, eu só percebi mesmo a minha missão, sabe? Eu só percebi tudo quando eu já estava com uns 3, 4 anos de carreira. Eu falei, gente, eu mexo com as cabeças dos seres humanos. E, na realidade, é uma coisa que eu vivo minha vida inteira para conhecer, para chegar cada vez mais perto, para cada vez amar e respeitar o ser humano. E isso cada vez mais, quanto mais eu viajo na vida, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu desaprendo, quanto mais eu bato, quanto mais eu apanho, eu vejo que o grande lance da vida é o respeito. Daí vem geral. Sensacional. Sensacional mesmo. Nossa, muito bom, Sandra. A Cíntia falou aí dessa ascensão da sua carreira nos anos 80, e uma das canções, né, mais conhecidas aí da música brasileira, a Olhos Coloridos, ficou, né, marcada na sua voz aí nos anos 80. Essa música é fruto de uma experiência que muitos de nós, negros, sentimos. Inclusive, o podcast existe por essa razão, Pretoteca, né? Para que a gente fale sobre a experiência, sobre as nossas pautas, sobre o que a gente está fazendo aí no mundo, o que a gente está construindo. Por isso, eu queria saber de você, como é que foi, naquela época, cantar essa música, falar de racismo, quando o assunto não era tão discutido assim. Quer dizer, o pessoal do movimento negro sempre discutiu o racismo, mas a gente fala muito mais abertamente disso hoje. Como foi para você cantar isso e o que é que significou? Cara, olha, eu, muito sinceramente, eu vou percebendo isso, eu ainda não percebi no geral. Eu acho que eu vou percebendo isso conforme o tempo vai passando, e eu vejo que Olhos Coloridos atravessa gerações, e não só gerações, atravessa raças, atravessa cores, atravessa mentalidades, atravessa tudo,
tudo, porque é uma parada que eu falo, é uma parada de verdade, né? Uma parada de muita verdade. E, para mim, na época, sinceramente, eu não pensei, tipo assim, vou cantar esta música para levantar a bandeira para fazer isso, para fazer não sei o quê. Não, estratégia nenhuma. Eu acho que, inclusive, é por isso que chegou com tanta força. Eu acho que, junto ao respeito, eu acho que está junto com o respeito, um não vive sem o outro, a verdade é fundamental, sabe? A forma Então, que a música foi para a rua foi de uma forma muito genuína, verdadeira, né? eu acho que é isso. Eles não tem mistério, não tem estratégia. Eu fico, sabe, eu canto a música, eu fico arrepiada quando eu falo disso. Sabe, que as pessoas sempre perguntam assim, como foi para você cantar? Você cantou para... Não, cara, eu cantei porque aquilo é foda, é de verdade, e eu vou falar isso, por que não? E eu não tinha na cabeça, pouco se falam, né? Então eu vou falar para chegar, para atingir. Não, eu falei porque tinha que ser dito, e ponto. Sim. Sabe? E Sandra, por mais que a gente não percebesse tanto, às vezes, a questão do racismo, da negritude antigamente, ou, né, a gente fosse coagido de uma forma a não pensar e não refletir tanto, a aceitar o elevador social, porque sim, sem levantar a voz, sem questionar, você foi uma pessoa sempre bastante à frente do seu tempo, né? De, por exemplo, transformar ali a MPB, a música popular brasileira, você foi a primeira pessoa que disse que era a música preta brasileira e levou isso com a sua voz mesmo. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção, né, em relação à questão racial naquela época. Isso era muito latente para você? Eu te pergunto porque você trouxe essa questão de, só 3, 4 anos depois que eu percebi o meu peso. Você acha que passa pela autoestima da pessoa preta de não entender o lugar, a grandiosidade que ocupa? Você acha que você carrega isso também ou carregou em algum momento? Olha, eu acho que foi uma coisa diferente, acho que foi o inverso, porque eu vim com uma certa, como é que eu vou dizer, com uma certa pureza de achar que era aquilo, que não era nada tão, assim, pensar que aquilo existia, porque eu via existia, eu sabia que existia. Eu sabia que era assim. Então, quando eu falei que eu fui percebendo as coisas, foi quando eu fui entrando e percebendo que as pessoas não percebiam isso como eu percebia. As pessoas, inclusive, quando eu falei em música preta brasileira, muitos pretos falaram que era uma atitude racista. Não, eu já cheguei, já fui em shows que ninguém, quando me via, falava assim, não, porque aqui a música não é só preta, aqui é música de todos, aqui é música... Eu falava, caralho, como é que eu... Desculpa até falar assim, como é que... Tá liberado, pode falar o que você quiser. O cara é preto, bicho, como é que tá falando isso? Não entendeu nada, caraca. Como é que vai... Só para ficar bem perante os carinhas, os branquinhos ali, só para ficar bem perante as pessoas? Não precisa disso, não. Para você ficar bem com as pessoas, basta se ser, não precisa ficar... Sabe, outra coisa que foi estranhaça foi quando até hoje tem muita gente que não concorda muito comigo, mas é um parecer meu, e eu acho, sim, que eu falo esse pior entre aspas, gente, entendeu? Pior do que o racismo é o complexo e a submissão. Porque o complexo e a submissão, sabe, alimenta essa porra desse racismo. Sabe? Se você se submete, se você não percebe, sabe? Se você compra o complexo que neguinho põe nas tuas costas, você está alimentando isso aí, cara. Sabe? E eu falo, não precisa dar porrada, não precisa matar, não precisa... É só se ser. Eu falo sempre, é só a gente se ser, porque a gente é foda. Simples assim. Entende? Mas as pessoas põem... Mas a indústria da anticultura, sabe? A indústria da anticultura que promove o emburrecimento do povo, sabe? Que promove o não pensa se não me estraga o negócio, sabe? E a gente não pode comprar isso de jeito nenhum. E para isso não é preciso esse lance de dar sabe, porradão, sangue, matar. Sabe por quê? Porque tira a gente agindo naturalmente, sabendo a força que a gente tem, desarma os caras. E não precisa você ficar gritando, alô, eu sou isso, eu vou fazer. Não, cara, faz na tua. Fica chamando muita atenção, daqui a pouco ninguém vai te travar, ninguém vai te meter um no meio da testa. E acabou ali.
Sacou? Então é legal, faz na tua, se respeite, seja de verdade, eu acho que é isso, sabe? É só isso, eu acho que como eu tô aqui, Leci Brandão está aqui, Elza Soares esteve aqui o tempo inteiro, Emílio Santiago, cara, sabe, porra, Jamelão e um monte de gente. Só que agora a gente está vivendo nos momentos que a gente está aprendendo cada vez mais. Tem a tecnologia, tem uma porrada de coisa aí para mostrar, para colocar a vida na cara da gente. Eu acho que, não sei, eu acho que é isso. Vamos ser o que a gente é, cara. Vamos assumir. Não vamos ter medo. Tipo, eu não gosto desse negócio, não. Ah, bicho, não, mas eu não vou ali, não, porque, tá vendo? Ali é lugar que só tem de branquinho, só tem não sei o que lá. Foda-se! Se eu quero ir, eu vou e tô. E acabou, sabe? Com todo respeito. A veca elegância. Aí tem que ir mesmo, né? Só tem branco, é aí que a gente vai. Mas cara, às vezes as pessoas assim, porque ali só tem um preto. Cara, os pretos estão com medo de entrar, estão cheios de negocinho. E eu falo, vamos parar de correr atrás e vamos chegar junto. Inclusive nós pretos todos, a gente tem que estar junto. Porque por que judeu, ninguém fala, judeu chega aonde for, se dá bem, sabe por quê? Porque eles se juntam, um dá força para o outro, um compra no armazém do outro, o outro fornece, sabe? Uma fazendinha, ou não sei o que para o outro. Então, é isso, cara, tá aí, os exemplos estão aí, o que fortalece é a gente estar junto. Não adianta um querer atropelar o outro, ou então querer fazer conchavo com alguém ali, que vai fazer mais não sei o que, para dar rasteira no pretinho. Aí, faz isso não, sabe? Muitas coisas. E você falou até no lance de elevador, às vezes a gente tem que ser também meio maquiavélico, sabe? Uma vez eu cheguei na casa do Cazuza, eu ia sempre vivia na casa do Cazuza, mas geralmente chegava de madrugada. Mas aí teve o chá de bebê do meu filho, olha só, o chá de bebê do meu filho, cheguei eu, minha mãe, meu pai e minhas primas, duas primas minhas na casa do Cazuza, não sei por que cargas d'água, veio o porteiro, não sei se era novo, o que era, nem me lembrava dele, falou para ir pelo outro elevador. Eu, lógico que percebi qual foi, fingi que não entendi nada. Eu falei assim, desculpa para ele, desculpa que eu estou acostumado a entrar por aqui sempre, com Cazuza tudo bem, fui pelo outro elevador. Mas sabe por quê? Eu sabia o que estava fazendo. Quando eu cheguei, toquei a campainha na cozinha, me perguntaram, como por que você veio por aqui? Eu falei assim, o porteiro mandou eu vir por aqui. Quer dizer, vocês devem imaginar o barraco que foi. O Cazuza, o quê? Já desceu o Cazuza, já desceu o Lucinha. Para você ver, sabe? Foram dois, para você ver como a gente deve enxergar a vida larga. E foi justamente Lucinha Araújo, sabe? Branquinha, Cazuza, Branquinho, que chegou para conversar com o porteiro, que era pretinho, e falar, sabe? E dar uma trava e conversar com o cara. Mas aquele lance, ao mesmo tempo, tinha todo um prédio, né? Deve ter um síndico. E assim na carteira do porteiro é o prédio, né? Exatamente. E tem toda essa questão, né, que sempre, historicamente, nos colocaram contra a gente mesmo, né? Exato. Por exemplo, o capitão do mato ao lado do senhor de engenho, ele ia lá para açoitar os irmãos deles. Então, isso se repete até hoje. O porteiro que é igual a você tem a mesma origem para agradar a quem paga o salário, né? O novo senhor de engenho, ele acaba se voltando o porteiro, contra a gente o policial, mesmo. né? O segurança. Todas as pessoas que trabalham com segurança. Inclusive, tem de nós mesmos, cara, como esse pretinho que, quando eu falei música preta brasileira, falou, não, aqui não é música preta, não, aqui é música de todo mundo. Não, aqui é tudo bem que é, mas por que isso, cara? Sabe? Agora, aí o que eu falo, gente, não é nada demais, não é neguinho, todo mundo fala, não, porque a black music, a black music quer dizer o quê? Vamos falar em português, é o quê? Música preta. Falar, então não sabe, pô, é isso aí. Ai, com certeza. Eu ainda queria falar um pouco disso, dessa questão, Sandra, porque você até acabou de falar, né? Olhos Coloridos é uma música que atravessa gerações. Eu tenho 20 e poucos anos, e Cíntia tem 30 e poucos anos, e eu escutava lá em casa, meus pais escutavam, eu cresci escutando. Mas você viu alguma... a gente teve políticas aí para inserir os negros em alguns espaços, as cotas, enfim. A gente tem mais negros em universidades hoje. A gente está aqui, né? Uhum. É isso, nós estamos à prova na disso. A gente está ocupando esses espaços. Você viu alguma melhora nessa questão racial, no debate e nos negros, enfim, na presença de negros nos espaços de poder?
Olha, cara, o que eu mais presto atenção é na tomada de consciência da crioleba. Eu acho que a parada é essa, eu presto atenção é nisso. Sinceramente, eu presto atenção é nisso. Quando a crioleba estiver consciente, quando, sabe, quando o outro dia, até um lance que eu postei, uma menina falou assim, aí, pô, aí essa neguinha é foda, que não sei o que lá, e veio alguém e falou assim, não, não se chama ninguém de neguinha, porque não sei o que. Eu falei, pô, sabe, eu acho que não... Calma, brother. Calma, brother. Sem essa consciência pesada. Eu sou crioleba, eu falo, crioleba da